Boa tarde, irmãos. Estou aqui assim feliz em poder falar com você. E é uma experiência maravilhosa, que quando temos nas mãos a palavra do Senhor, ficamos contentes em ver o que Deus proporciona para nós a partir da sua palavra. E assim mesmo Ele nos diz, em João 14, 23, aquele que me ama, aquele que ama a minha palavra, eu e o meu Pai viremos nele e nele faremos morada. O Senhor, Ele está dizendo, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e o meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Então, querido irmão e irmã, o primeiro passo é olhar para nós mesmos e vermos até onde nós temos verdadeiramente desejo pela palavra de Deus. Até onde o nosso coração tem prazer pela palavra. Isso vem antes das nossas necessidades, daquilo que queremos para as nossas vidas, daquilo que ansiamos para o nosso cotidiano, nossa família, seja a situação espiritual, material, profissional, familiar, social e até mesmo uma situação na carne, uma dor. Antes de tudo isso, o Senhor dá a nós o grande recado, o que Ele diz para nós, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e o meu Pai viremos nele e nele faremos morada. E aonde a Trindade faz morada, nada falta. Nada falta. O Papa, assim, ele nos vem com a sua catequese, nosso Papa Francisco, nos dando um grande ensinamento no dia a dia. Quem tem aí, está podendo acessar a internet, pode acompanhar a catequese que ele vem dando. E eu queria refletir com você, porque eu estive numa comunidade chamada Santa Antonieta, em Marília, estado de São Paulo. E eu fiquei impressionado com essa Santa Antonieta. Porque a história dela vem de encontro a muitos daqueles que dizem assim, o ser cristão. Santa Antonieta, uma menina que aos 7 anos que já foi ao encontro com o Senhor, mas dentro desse processo até os 7 anos, dos 4 até os 7 anos, a história de Santa Antonieta, o que uma criança pode deixar de ensinamento para nós nos tempos de hoje, nos tempos em que estamos vivendo, na situação em que nos encontramos. O que Santa Antonieta nos apresenta. O Papa Bento XVI, ele diz que Santa Antonieta chegou à perfeição cristã. A vida de Santa Antonieta foi perfeita. E o Papa Paulo VI, ele diz que o equilíbrio espiritual de Santa Antonieta foi algo que mexeu com ele. Santa Antonieta, aquela menina, uma criança, ela quis participar dos mistérios da cruz, das dores de Jesus. Ela quis participar. Uma menina ainda tão pequena, ela oferecia as dores. E por quê? Ela com 4 para 5, entre 4 e 7 anos, foi tomado por uma doença, pelo câncer. E diante daquela metástase, tomando conta do corpo dela, tendo que amputar sua perna, uma das suas pernas. E no meio de todo esse sofrimento, de todas essas dores, Antonieta, aquela criança, ela mantinha um sorriso e uma fé. Um sorriso e uma fé. E oferecia as dores dela pelos pecadores, por aqueles que estão desviados, pelos que sofrem, pelos que são afastados, por aqueles que não amam
a Jesus. Ela oferecia o momento de prova dela. Ela oferecia em oração aquele momento por aqueles que sofrem. Como é que nós estamos oferecendo para o Senhor os nossos momentos de dores? Como que estamos oferecendo para o Senhor os nossos momentos de provas? Como tem sido a nossa oração? Como tem sido a nossa luta, as nossas buscas? Santa Antonieta é tão criança, e antes de começar a entender o que eram os escritos, ela ditava e a mãe dela transcrevia cartas. E entre mais ou menos mais de 100 cartas, entre 105 cartas, ela escreveu diretamente ao Senhor Jesus. Ela oferecia essas cartas ao Senhor, escrevendo cartas ao Senhor. E no momento em que ela passou a ter entendimento na escrita, ela pegava a pena e começava a escrever carta em formas de poesia ao Senhor. Entre 105 cartas, e depois daí ela começou a escrever cartas à Nossa Senhora. E falava também com Santa Teresinha e escrevia também a Santa Inês. Escrevia carta ao Pai e ao Espírito Santo. 105 cartas a Jesus. E as demais outras cartas a Nossa Senhora, Santa Teresinha, Santa Inês, e não deixou de escrever ao Pai e ao Espírito Santo. É interessante ver aquela criança, ela traçava a sua vida, o seu desejo por Deus. E é interessante que no meio daquelas dores, daquelas dificuldades, ela assinava como se assinar dizendo, e ela terminava a sua carta dizendo: um abraço, querido Jesus, beijos. Da mesma forma que ela terminava a carta que ela escreveu a Nossa Senhora, ao Pai e ao Espírito Santo, Santa Teresinha, Santa Inês, ela deixava abraços e beijos. Ela tratava o Senhor como uma pessoa. Ela direcionava as suas poesias. Fica aí uma pergunta para nós. Fica aí uma pergunta para a nossa alma, para o nosso coração. Como é que nós estamos terminando essa nossa oração? No murmúrio? Estamos murmurando, estamos reclamando? Estamos terminando como Santa Antonieta, como aquela criança, dizendo: obrigado, Senhor, um abraço. Feliz por te ter na minha presença a cada momento da minha vida. Beijo, Senhor. Sabe por quê? Por que muitas vezes não fazemos isso? Porque nós não conhecemos o Senhor como uma pessoa. O Senhor, Ele está diante de nós, no meio de nós, dentro de nós. A Trindade se faz em nós. E não tratamos o Senhor como uma pessoa que se diferencia de nós. Como? Se diferencia de nós porque Ele é o divino, nós somos humanos. É a graça diante do pecado. É o poder diante da miséria. Mas o Senhor é uma pessoa. Esta mesma pessoa que se transfigurou-se ali, quando os apóstolos estavam escondidos, Ele apareceu no meio. E ali, quando Ele apareceu com as portas fechadas, Ele apareceu no meio, Ele ceou com eles, partiu o pão e disse: a paz esteja convosco. E disse: a paz esteja no meio de vós. E foi aonde Tomé o reconheceu como Senhor e Deus. E eles puderam entender que esse Deus que ressuscitou estava ali, materializou-se no meio deles. E muitas vezes nós estamos querendo isso. E o que o Senhor diz? Bem-aventurados os que crerem sem precisar me ver. Por isso que a palavra de Deus é o grande mistério de fé. E é o mistério da fé. E Santa Antonieta, ela compreendia isso. Que ela falava e escrevia para o Senhor, e ela tinha a certeza que Jesus, que era esta pessoa, estava ouvindo, estava ao lado dela. Santa Antonieta, menina pequena,
espantavam com ela quando ela ia na igreja. E ela chegava na igreja, e ela chegava diante do sacrário, ela chamava Jesus para brincar, assim como Santa Teresinha. Ela chegava e pedia para Jesus brincar. Ela chamava Jesus dizendo: amanhã estou indo para a escola, venha comigo para a escola. Vamos comigo, Jesus. Meu querido irmão e irmã, nós esquecemos de chamar o Senhor. Só sabemos dizer: amanhã eu tenho que ir a tal lugar, eu tenho que fazer isso. Dormimos com as nossas preocupações do ir e do fazer no dia seguinte. E Paulo vem dizer na carta Tiago, no capítulo 4, São Paulo vem nos relatar. Não sabemos o que fazemos amanhã. Em vez de dizer: se Deus quiser, iremos e fazemos isso e aquilo. Não, sabemos reclamar. Santa Antonieta, ela dizia: amanhã irei para a aula, mas quero que tu venhas comigo, Senhor. Tens chamado o Senhor para ir contigo? Tens chamado? Santa Antonieta, assim que no momento das suas dores, das suas dificuldades, e ali, chegando aos 7 anos, tinha que fazer a primeira comunhão. Tinha que fazer a sua primeira comunhão. E, de repente, Santa Antonieta, ela, um dia antes, ela fala com a mamãe dela. E ela diz para a mamãe, e um dia antes de tomar a primeira comunhão: mamãe, ela mandou que a mãe dela escrevesse: presta bem atenção, a minha alma é como uma maçã. Dentro desta maçã, aqueles pontinhos pretos que é a semente, tem uma casca pretinha. Dentro dessa casca pretinha tem uma massa branca. Essa massa branca é a graça. Essa massa branca é a graça. Isso diz Antonieta, uma menina que estava se aproximando dos 7 anos. O corpo, a alma dela é como uma maçã. Dentro dessa maçã, as sementes, que a casca preta, tirando a casca preta, estava ali aquela massa branca, e essa massa branca era a graça. A graça. O Salmo 42 vem nos trazer, 41, perdão, vem nos relatar algo que nos chama a atenção quando diz sede de Deus. Diz ao mestre do canto, hino dos filhos de Coré, e diz, versículo 2: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar face a face de Deus. Minhas lágrimas se converteram em alimento dia e noite, enquanto me repetem sem cessar: teu Deus onde está? Lembro-me, estas recordação me parte a alma. Como ia entre a turba, eu os conduzia à casa de Deus, entre gritos de júbilo e louvor, de uma multidão em festa. Porque te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim. Veja a junção que faz entre alma e coração. Porque te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim. E te inquietas dentro de mim. Como que estão as suas inquietações? Suas inquietações está aqui. Diz ainda: espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Por isso que diz o Senhor ali, através do profeta Isaías, no capítulo 55, quando o Senhor nos diz, quando vem ali: todos vós que estáis sedentos, vinde ao nascente das águas. Prestai-me atenção e vossa alma viverá. Prestai-me atenção e vossa alma viverá. Nós vemos essa alusão que faz essa junção entre alma e coração, que o Senhor nos chama a atenção nessa palavra. E esse salmo nos eleva a isso. E ele diz ainda no versículo 7, ele é a minha salvação e meu Deus.
desfalece-me a alma dentro de mim. Por isso penso em vós, do longínquo do país do Jordão, perto do Hermon e do monte de Mizar. Uma vaga atrás, outra no fragor das águas revoltas. Todos os vagalhões de vossas torrentes passaram sobre mim. Concede-me, ó Senhor, de dia a sua graça, e de noite eu cantarei louvores ao Deus da minha vida. Digo a Deus, o meu rochedo, por que me esqueceis? Não, jamais. Estava um momento de aflição, mas não. Está aqui um ponto de alegria, aonde ele vem dizer, o salmista, a minha alma tem sede de vós, assim como a corça suspira sobre as águas. Cadê o nosso Deus? Cadê o seu Senhor? É um Deus vivo que se faz na sua presença? Está diante de ti? Porque o Salmo 15 vem dizer, aqueles que procuram falsos deuses, são numerosos os seus sofrimentos. Está lá em Salmo 15. Mas aqui está chamando a atenção. Porque está nos chamando a atenção. Ainda no versículo 11 vem dizer assim: sinto meus ossos se quebrarem quando em seus insultos meus adversários me repetem todos os dias, teu Deus, onde está? Onde está ele? Aonde está? Olhamos para Jó. Jó chegou o momento dele querer amaldiçoar o dia que ele nasceu. O dia que ele nasceu, ele estava revoltado porque ele servia, e naquele momento de prova, porque sua mulher ali falou aos ouvidos, amaldiçoou o seu Deus para morrer de uma vez. Quais são as conversas que têm chegado nos seus ouvidos? Quais são as lamúrias que têm chegado para você abandonar tudo, que não adianta orar? Que não adianta ir à igreja, que não adianta mais buscar o Senhor? Mas Deus, na sua infinita sabedoria, mandou Eliafas e mais alguns amigos ir falar com Jó. Eliafas ficou esperando o momento certo para falar. Você espera o momento certo para falar? Você ouve para depois falar? Eliafas ficou ali durante alguns dias calado do lado de Jó, ouvindo as suas lamúrias, para no momento certo Eliafas recordar Jó quem era Deus. Recordar Jó o amor que Deus tinha por ele, e por isso Jó foi retribuído pela graça. Aquela sementinha preta que estava dentro de Jó, encobrindo a graça, que era o pecado, que era a lamúria, que eram as reclamações, que eram as blasfêmias, que era aquilo que sai da boca, quando o Senhor diz que o mal não é o que entra no coração do homem, mas o que sai da sua boca. E justamente por isso, Eliafas foi ali mandado. Por outro lado, você tem recebido os Eliafas que Deus tem mandado dirigir a palavra a você? Você tem aceitado os Eliafas que o Senhor tem pedido? Porque esses Eliafas, eles são nada mais, nada menos do que o eco da voz de Deus. O Senhor nesse momento está usando os meus lábios para falar contigo, mas os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. O Senhor fala conosco. O Senhor fala com os nossos ouvidos, muito mais com o nosso coração. Jó ficou cheio da graça e compreendeu tudo aquilo que tinha dito. Tudo aquilo. Aquela sementinha branca, sementinha preta lá dentro, que semeou. Nós podemos trazer assim, a parábola da boa semente. O semeador semeou. Mas muitas vezes a palavra semeada no nosso coração, ela está encoberta por um pretume, por um lado escuro, e ela não pode crescer em nós, dar fruto em nós. E a graça está na palavra semeada no nosso coração. Foi isso que talvez Santa Antonieta entendeu, pequenininha, porque a palavra do Senhor estava dentro dela, mas ela precisava tirar aquela casca escura. Talvez ela está nos dando esse recado para os tempos de hoje, a casca escura do pecado, para
sobressair a graça que está em nós, que está impedida muitas vezes de agir em nós, porque Deus só pode fazer por você e por mim conosco, sem nós Ele não pode. Não porque Ele não tem poder, porque Ele nos deu livre-arbítrio de estar ou não nele, de aceitar ou não a sua palavra. Essa massa branca, podemos buscar e entender o combustível da Eucaristia. O combustível de buscar na igreja, como Santa Antonieta, de estar ali e dizer: vem comigo, Senhor. Vem comigo. Vem brincar comigo, vem alegrar comigo, venha caminhar comigo, vamos para os meus afazeres comigo. Vamos para buscar, eu quero buscar conhecimento, como ela disse que ia para a escola, mas eu quero que vens comigo. Tem chamado o Senhor? Tem chamado o Senhor? E ela termina dizendo: Senhor, na sua cartinha, depois que ela disse para a mãe, ela disse: nunca deixe faltar essa graça em mim. Essa graça que estava ali, tirando aquela parte preta, que era a massa branca. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes vivemos como manequim, lindo, bem vestidos, mas ocos e vazios de Deus. Apesar de ter Deus, Deus não tem podido fazer por nós. Em 1 Samuel 16, 7... o Senhor ouviu dizer: não te deixes impressionar pelo belo aspecto e nem pela alta estatura, porque o que o homem vê não é o que importa, o homem vê a face, mas eu conheço o coração. Mas eu conheço o coração. Santa Antonieta, ela fazia das suas orações uma poesia para o Senhor. Fazia das suas orações um louvor ao Senhor, no meio do seu sofrimento. Eu chamo nesse momento a sua atenção. Qual é o teu sofrimento? Qual é a sua luta ou a sua dor? Neste momento, vamos pedir a intercessão de Santa Antonieta. Santa Antonieta, peça a intercessão desta santa, tão pequena e tão grande aos olhos de Deus, para que ela possa fazer você entender a força de Deus na sua vida. A força do Senhor na sua vida. Pedimos por aqueles que sofrem. Não sei qual é a sua dificuldade, mas junte a sua oração por aqueles que você conhece que estão sofrendo dentro da palavra. Como a corça suspira pelas águas, assim minha alma tem sede de ti. Senhor, que neste momento o nosso coração enche com a tua graça. E que tu possas, Senhor, dar a nós forças para que possamos arrancar e tirar essa casca preta, parte escura que está impedindo a graça em nossa vida. E aqueles que estão nas ruas, nas calçadas, com frio, com sede, com fome e sem abrigo. Aqueles que estão no leito de hospitais e UTI. Senhor, que tu seja o conforto, a força e o poder na vida de cada um deles. Amém. Bendito seja o Senhor na sua bondade e na sua misericórdia. Amém.